Até agora, 2 anos já haviam se passado desde o início da Segunda Grande Guerra, e os aliados estavam em uma situação desesperadora. Nos últimos meses, os comunistas conseguem dominar completamente a França europeia depois do colapso da linha francesa. Charles de Gaulle foge para a África com o que restou do exército. Na Espanha, depois de sofrerem muito, os republicanos espanhóis finalmente estão ligados por terra com a Alemanha, e a maré da guerra começa a mudar na região. Nos Balcãs, os alemães e soviéticos fazem um ataque preventivo contra a Romênia, Hungria e Tchecoslováquia. Além disso, partisãs liderados por Broz Tito começam a surgir na Iugoslávia depois do golpe britânico. A queda da França faz com que Winston Churchill suba ao poder, prometendo defender o que restou da Europa dos alemães. Com a queda iminente da Europa, os americanos começam a se preparar para entrar no conflito em algum tempo, mas eles ainda precisam se recuperar da crise, que, lembrando, já foi mais pesada do que na nossa realidade, já que nenhum dos empréstimos da Primeira Guerra Mundial foram pagos. Na Espanha, os comunistas conseguem avançar lentamente, já que há poucos espanhóis acostumados com o relevo local. A maioria dos soldados lá são britânicos, soviéticos e alemães. Os comunistas têm dificuldade para combater as guerrilhas na Iugoslávia, já que o terreno é montanhoso, mas aos poucos eles conseguem dominar o interior do país, com os aliados priorizando manter a costa. Os aliados conseguem interceptar informações dizendo que os comunistas preparariam um ataque à Bulgária, Grécia e Turquia, com eles ofertando ajuda a esses países, que vão recebendo as tropas britânicas. Mesmo sofrendo muitas baixas, os alemães e soviéticos conseguem quebrar a linha defensiva da Itália nos Alpes, com eles conseguindo capturar praticamente todo o Vale do Pó, a região mais importante da Itália. Percebendo que a Itália já estava muito enfraquecida e que os britânicos teriam que segurar a Europa inteira sozinhos, os americanos, mesmo não estando completamente preparados, resolvem entrar na guerra, com os soldados chegando em massa na Espanha, Itália e Iugoslávia nos próximos meses. Sabendo que os americanos não estavam preparados para a guerra, os comandantes japoneses consideraram a possibilidade de começar uma nova guerra no Pacífico contra os aliados, junto com os comunistas. Ocorrem muitas negociações, onde os americanos ofereceram uma contraproposta desesperada, já que a entrada do Japão seria péssima, já que os aliados perderiam o controle de seus recursos no Pacífico e a mão de obra indiana, que teriam que ser usados naquele fronte caso o Japão entrasse. A proposta era basicamente o término do embargo contra o Japão e passe livre para impor seu domínio sobre a China, e em troca eles teriam que invadir a Sibéria. A entrada do Japão pelos aliados não estava nos planos comunistas, com eles cancelando a invasão dos Balcãs, o que permitiu com que eles antecipassem e entrassem na guerra primeiro. Com os reforços americanos, os búlgaros e gregos avançam na região. Na Espanha, os americanos fazem uma grande ofensiva no sul, libertando Gibraltar dos alemães. Com o objetivo de fazer pressão sobre os soviéticos, os aliados fazem um golpe de estado no Irã e Iraque, iniciando invasões nas repúblicas soviéticas a leste e a oeste do Mar Cáspio, o que condena boa parte dos recursos petrolíferos dos soviéticos. A diluição da força soviética em 6 frontes faz com que eles fiquem em menor número na Itália, com os britânicos e italianos lançando uma ofensiva, partindo de Piemonte e Eslováquia na direção de Tirol. E mesmo com o terreno extremamente montanhoso, eles conseguem flanquear os alemães e soviéticos, que são obrigados a recuar, onde eles perdem muitos soldados e equipamentos, trazendo os italianos de volta ao jogo novamente e praticamente destruindo um fronte inteiro dos comunistas. Vendo que também seriam flanqueados na Iugoslávia, os soviéticos saem da região para se defender em posições mais seguras, com a resistência de Tito se reduzindo a sabotagens e guerrilhas. Na Sibéria, os japoneses avançam bastante na região, já que a resistência soviética no local é uma das menores. Com a superioridade naval e aérea sendo alcançada pelos aliados em quase todos os frontes, os britânicos e americanos e franceses fazem uma enorme operação de desembarque na Normandia. Os comunistas, que estavam muito ocupados na Espanha e Itália, não têm tempo de reação, e o avanço aliado é muito rápido com a ajuda da resistência francesa. Os italianos lançam um ataque no sul da França, e com apoio de paraquedistas o sul da França é libertado, com o resto dos soldados comunistas na França se rendendo sem mostrar nenhuma resistência. Na Espanha, milhões de soldados comunistas estão sem equipamentos e suprimentos, com as baixas aumentando muito na região, fazendo com que os soldados lá se rendessem em massa. Os aliados começam a focar na Romênia, já que uma parte considerável do petróleo comunista vinha da região,
Seguindo a mesma ideia, os turcos avançam no Cáucaso. Após perderem muito território e apoio soviético, Broz-Tito é assassinado, e a guerrilha na Iugoslávia finalmente termina, com isso abrindo caminho para avanços na Hungria. Na frente ocidental, os alemães e soviéticos usam toda a força para tentar um último avanço, tentando flanquear os aliados na floresta das Ardenas. Porém, eles acabam sendo completamente destruídos, com isso causando um colapso do fronte, e os alemães sendo obrigados a recuar. Os alemães transformaram seu território praticamente em uma fortaleza, o que torna a ofensiva aliada na região muito difícil. Como os maiores depósitos de petróleo estavam já capturados e a superioridade aérea já havia sido alcançada, os aliados ficam na defensiva e iniciam bombardeios em massa nas cidades alemãs. Os alemães defiam durante meses, e em 1945 as bombas nucleares americanas já estão prontas, sendo lançada uma em Hamburgo e outra em Munique. Os alemães não se rendem, e é lançada outra bomba em Berlim. Ocorre um golpe de estado no país pelos generais que perceberam que a Alemanha só seria usada como escudo pelos russos. Com a queda da Alemanha, os americanos bombardeiam Leningrado e Stalingrado. Os poloneses se revoltam, causando um novo colapso do fronte. Com a derrota iminente, Stalin começa a usar a tática de terra arrasada, com ele lançando ondas humanas, mesmo sem ter a superioridade numérica. Com o tempo, a força aérea soviética vai sendo completamente destruída, com os americanos finalmente conseguindo jogar uma bomba nuclear em Moscou. Com Stalin perdendo muito apoio, sofrendo um golpe de estado e sendo executado, acabando com a guerra. A Alemanha perde territórios para a França, Polônia, Holanda, Dinamarca, além da Renânia ter ficado independente sobre ocupação americana. Todas as repúblicas soviéticas ficam independentes. Na Ásia, o Japão consegue dominar a China, com eles criando vários fantoches na parte principal da China e na Sibéria. Ainda há uma rivalidade entre o Japão e os Estados Unidos, mas o mundo vive em relativa paz. Bom pessoal, esse foi o final alternativo, espero que tenham gostado, se inscrevam no canal e até mais.